Bom dia, turma do quinto ano. Estou aqui para mais uma aula em vídeo com vocês. Hoje a nossa aula vai ser no livro de História, páginas 52 até 57. Movimentos nativistas. Coloquem a data, 4 de agosto. Estou de olho em vocês com essa data nos livros e cadernos, hein? Vamos lá. Eu fiz um breve resumo do que se trata isso, tá? Mas depois, quando vocês forem fazer os exercícios, da página 55 até 57, vocês leiam o texto sobre o movimento nativista e façam os exercícios, tá bom? Vamos lá. Movimentos nativistas. Como os portugueses eram donos da terra, exigiam que grande parte das nossas riquezas fosse levada para Portugal. Isso aconteceu primeiro com o pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar e depois com o ouro. No início havia um bom entendimento entre os moradores da terra, que os brasileiros, e o governo português. Mas com o passar do tempo, aí criou-se um sentimento de revolta contra os abusos e injustiças cometidas por Portugal. Os brasileiros começaram a não aceitar mais o tratamento que o governo português dava à colônia. Por essa razão, várias revoltas ocorreram em diferentes lugares do Brasil. Essas revoltas, chamadas de movimentos nativistas, tinham como característica o sentimento de amor à terra natal. A terra natal é o Brasil, tá, gente? Vamos lá. Houve a revolta dos Beckman, que aconteceu em 1684 e foi no Maranhão. Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710, em Pernambuco. Teve também a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, na Bahia. E em Minas Gerais aconteceu a revolta de Filipe dos Santos, que foi em 1720. Guerra dos Emboabas, que aconteceu em 1708. E em Confidência Mineira, em 1789. Agora vamos ver cada um. Revolta de Beckman, como eu já falei, foi em 1684, no Maranhão. O motivo da revolta, sabe qual foi? Foi o descontentamento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por um preço baixo, mas bem baixo, para revendê-los a Portugal. E vendia os que vinham desse país por um alto preço. Então, que vinha de português vendiam muito alto os produtos. Essa companhia tanto que explorou os colonos que acabaram se revoltando. Chefiado por Manuel Beckman, que por isso que foi dado o nome da revolta, por revolta de Beckman, os colonos acabaram com a companhia, mas o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais chefes. Um dos chefes foi Manuel Beckman. Ele foi condenado à forca. Quer dizer, a revolta que eles fizeram não deu certo. Teve também a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em 1708. Sabe aonde? Vocês lembram que eu já falei? Isso mesmo, Minas Gerais. Como foram os bandeirantes paulistas, os descobridores do ouro em Minas Gerais, eles achavam que as minas deviam ser só deles, de mais ninguém. Mas inúmeras pessoas de várias regiões do litoral brasileiro, assim que souberam da descoberta de minas de ouro, o que fizeram? Dirigir-se para o local. Os paulistas chamaram essas pessoas de emboabas, palavra que quer dizer forasteiro, gente que vem de fora. Formaram-se dois grupos inimigos que entraram em violentos conflitos. Os dos paulistas, chefiado por Manuel Borba Gato, e dos emboabos, chefiado por Manuel Nunes Viana. O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição. Por quê? Porque os paulistas caíram em uma emboscada, uma cilada, preparada pelos emboabas. Eles foram cercados e muitos morreram. O final da Guerra dos Emboabas foi desfavorável aos paulistas, já que eles tiveram
que dividia a exploração das minas com os novos habitantes da região. Isso fez que saíssem à procura de ouro em outras regiões do Brasil. Também teve a Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710 em Pernambuco. A Guerra dos Mascates foi motivada pela atividade entre senhores de engenho que moravam em Olinda e comerciantes portugueses que moravam em Recife e eram apelidados de mascates pelos olindenses. Recife cresceu muito devido ao comércio e ficou independente de Olinda. Os olindenses não gostaram, sabe? Revoltaram-se, invadiram Recife, começando assim a Guerra dos Mascates. Para acabar com as lutas, sabe o que eles fizeram? O governo português mandou um novo governador para a região. Recife tornou-se a capital da capitania de Pernambuco, ocupando o lugar, sabe de quem? De Olinda. Revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em 1720 em Vila Rica. Vamos ver o que aconteceu? Em Vila Rica, no atual estado de Minas Gerais, foram criadas muitas casas de fundição. Essas casas de fundição são aquelas casas que derretiam o ouro, para onde era levado todo o ouro encontrado e onde era descontada a parte de Portugal, que chamava o Quinto. Os mineiros, chefiados por Filipe dos Santos, revoltaram-se, exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. Eram uns impostos muito altos que pagaram. O governador, apanhado de surpresa, fingiu atender os pedidos, mas ele atendeu os pedidos? Vamos ver. Mas ao invés de cumprir as promessas, mandou seus soldados invadirem Vila Rica. Os chefes do movimento foram presos. Felipe dos Santos foi enforcado, esquartejado em praça pública para servir de exemplo. Mas teve outra. Teve a Inconfidência Mineira em 1789, Vila Rica. Vocês lembram? 21 de abril, que é dia de Tiradentes? Dia da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento com ideias de liberdade. Tinha finalidade, sabe qual é? Libertar o Brasil de Portugal. Essa revolta deveria estourar no dia da derrama, quando seria feita a cobrança dos impostos atrasados e todos os habitantes. Mesmo aqueles que não eram mineradores deveriam pagar ao governo português o que ele exigia, cerca de 1.500 quilos de ouro por ano, muito, né, gente? O povo ficou revoltado, que além de essa cobrança ser injusta, era feita de maneira violenta. Um grupo de pessoas achou que era preciso acabar de uma vez com a exploração portuguesa. Começou a ficar claro que essas pessoas que seria muito melhor ter um governo próprio, que não precisasse obedecer às ordens de Portugal. Eles estavam certos. Assim, elas começaram a se reunir secretamente em Vila Rica, a fim de estabelecer um plano para libertar Brasil de Portugal. Hoje, os confidentes eram, em sua maioria, pessoas ricas e instruídas, mas o mais entusiasmado entre eles era uma pessoa que não possuía grande riqueza. Sabe quem é? Vocês sabem. Joaquim José da Silva Xavier e seu apelido, Tiradentes. O plano dos Inconfidentes, porém, não deu certo, porque Joaquim Silvério do Reis, membro do grupo, traiu seus companheiros, denunciando aos governos de Minas Gerais e o Visconde de Barbacena. Imediatamente a derrama foi suspensa e os Inconfidentes foram presos. Todos foram julgados e condenados a viver longe do Brasil, com exceção do chefe do movimento.
que foi Tiradentes, que foi condenado à morte. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi conduzido ao largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, onde foi enforcado e esquartejado. Cada parte de seu corpo foi colocado em postes de Vila Rica, como exemplo para que ninguém mais se atrevesse a participar de movimentos de revolta contra os portugueses. Mais uma revolta que não deu certo, né, gente? Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798 na Bahia. Quase 10 anos depois da Inconfidência Mineira, organizou-se na Bahia um movimento revolucionário que ficou conhecido como Conjuração Baiana, e do qual participaram pessoas simples do povo, como alfaiates, escravos, soldados e pequenos comerciantes. Hoje, revolucionários, entusiasmados com as ideias de independência e igualdade entre todas as pessoas divulgadas pelos franceses, organizaram essa revolta com os objetivos deles: libertar o Brasil de Portugal, acabar com a escravidão, aumentar o salário dos soldados, melhorar as condições de vida das camadas mais pobres da população. A revolta foi descoberta e seus líderes foram presos, processados e condenados. 2 alfaiates e 2 soldados foram enforcados. Quer dizer, o povo brasileiro estava insatisfeito com Portugal. Então fizeram várias revoltas para libertar o Brasil de Portugal. Isso aconteceu mais tarde, né, gente? Depois nós vamos ver. Agora vocês vão fazer os exercícios da página 55 até 57. Leiam o livro, tá? Para fazer estes exercícios, que daqui a pouco eu volto para corrigir, tá? E aí, gente, fizeram o exercício? Vamos corrigir. Página 55. O que foram os movimentos nativistas? Foram os movimentos locais que se colocavam contra o estrangeiro ou o domínio português. Número 2. Marque as alternativas em que as causas da revolta de Beckman e de Filipe dos Santos são semelhantes. É o B e o D. Letra B, insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos. O líder do movimento foi condenado à morte pelo governo português, que é a letra D. Número 3. Coloque B se for verdadeiro e F se for falso. A letra A é verdadeira. A descoberta provocou a corrida de pessoas de várias partes para a região das Minas. B é falso. Muitos indígenas foram levados dos engenhos para trabalhar nas minas. A letra C é verdadeira. As pessoas que vinham de fora recebiam o nome de emboabas. Letra D é verdadeiro. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a encontrar ouro e acreditavam que tinha posse da Minas. E a letra E é falso. A Guerra dos Emboabas aconteceu em São Paulo no ano de 1709 e teve como líder Manuel Beckman. Não foi em São Paulo nem esse ano. Número 4. Qual era a situação das cidades de Olinda, Recife, na ocasião da Guerra dos Mascates? Olinda, sede da capitania de Pernambuco, seus habitantes eram ricos e senhores de engenho. Recife, ela politicamente subordinada a leis determinadas por Olinda. Página 56 agora, gente. Vamos lá. Número 5. O que provocou a Guerra dos Mascates? Os mascates queriam elevar o Recife à categoria de vila, ficando independente de Olinda. O rei demarcou os limites das 2 províncias. E o número 6. Quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? Tem outras, eu citei essas. Uma multidão de revoltosos, liderada por Filipe dos Santos, queria que o governador diminuísse os impostos e fechasse as casas de fundição. Tá? E aí, acertaram? Fizeram direitinho? Isto mesmo. Volto daqui a pouquinho para continuar a corrigir a página 56 e a 57.
E aí, gente, vamos dar continuidade à nossa correção. Agora vamos corrigir a página 56 e a 57. Só que a de 57 aqui não está toda, mas vamos corrigir depois. Número 7. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto corretamente. O governo português, com o objetivo de explorar ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como quinto. Para garantir a cobrança do quinto, foram criadas casas de fundição. O ouro era derretido, transformado em barras e marcado com o símbolo da coroa portuguesa. Depois era enviado para Portugal. Número 8. Como terminou a Guerra dos Mascates? Vamos lá como terminou. Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que prendeu os principais líderes do movimento e as lutas se dissolveram. Número 9. Vamos lá para a página 57. O número 9 não está para 56, gente, desculpa. Número 9, página 56 ainda. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu em Vila Rica, página 57, número 10. Daqui é 20, não é 10, tá, gente? Leia o trecho do poema a seguir, vou ler para vocês. Pelos córregos definham negros a rodar baterias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem imitar reluzente, outros arretradas pedras. Comente com seus colegas e seu professor o que você entendeu sobre esse trecho do poema de Cecília de Meireles e registra aqui suas conclusões. Bom, eu cheguei à minha conclusão o seguinte. A autora refere-se ao trabalho escravo e às péssimas condições de vida e de trabalho nas minas de ouro. Número 11. Assinale as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionam com a exploração do ouro. Revolta de Beckman e Inconfidência Mineira. Ok? Acertaram? Isso. Daqui a pouco eu volto para terminar a nossa aula de hoje, tá? E aí, vamos dar finalidade à nossa aula. Vamos fazer o exercício número 12, 13 e 14. Vamos lá. Número 12. Relaciona as colunas corretamente. Imposto sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas era o quê? Capacitação. Desculpa, gente, é captação. A letra aqui está muito miudinha. Então, o número 3 é captação. Lugar onde o ouro era derretido e transformado em barras, era o que fazia isso? Casas de fundição. 20% do ouro extraído das minas era o quinto. Invasão das moradias das pessoas que não conseguiam pagar os impostos ao governo português, derrama. Então ficou assim, 3, 4, 2, 1. Número 13. Porque no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande insatisfação com o governo português. Vamos ver. Porque a quantidade de ouro havia diminuído e Portugal continuava a cobrar altos impostos ao povo e ainda punir os deveres contra a derrama. Ih, gente, não é dever de nós, devedores. Instantinho só. Eu vou corrigir novamente o número 13, porque tinha uma palavra ali errada. Vamos lá? Porque ao final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande insatisfação com o governo português. Vamos lá. Porque a quantidade de ouro havia diminuído e Portugal continuava a cobrar altos impostos ao povo e ainda punia os devedores contra a derrama. 14 e último. Qual era o objetivo dos participantes da Confidência Mineira? O objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o regime republicano. E aí, gostaram da aula de hoje? Fácil, né, gente? Falar sobre movimentos nativistas e várias revoltas. Nossa aula terminou por aqui. Mais tarde eu coloco lá no grupo o dever de casa. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula.